Fala galera, bem-vindos ao Espaço Física, que é o professor Luciano. Hoje nós vamos tratar um fenômeno ondulatório muito importante, que é o efeito Doppler, com uma série de aplicações tecnológicas. No ensino médio a gente foca no efeito Doppler para o som, apesar do efeito Doppler ser um fenômeno ondulatório, ou seja, isso ocorre com todas as ondas, tá? Mas o nosso foco no ensino médio é o efeito Doppler para o som. Por isso, em muitos livros, muitos autores trazem o efeito Doppler ainda dentro de acústica, o estudo do som. Mas eu quero ressaltar que é um fenômeno ondulatório, então acontece também para a luz, para as outras radiações, ondas eletromagnéticas, tá bom? É um fenômeno muito conhecido, e ele foi descrito pela primeira vez por um físico austríaco chamado Christian Doppler, por isso o nome do efeito em homenagem a ele, onde se percebeu que quando existe, galera, um movimento relativo entre a fonte da onda, a fonte que emite a onda, e o ouvinte, o receptor, esse ouvinte percebe então uma frequência diferente da frequência real. Então imagine um instrumento musical que está emitindo uma determinada nota, uma determinada frequência. E você, ouvinte, está ouvindo aquela frequência. Quando você está em repouso em relação àquela fonte, você, ouvinte, vai perceber a frequência real. Agora, se houver um movimento relativo entre fonte e ouvinte, seja de aproximação, seja de afastamento, o ouvinte passa a perceber, e nós vamos chamar isso de frequência aparente, porque aqui ele percebe uma frequência diferente da frequência real. Ele vai perceber, por exemplo, uma nota mais alta, mais aguda, ou mais baixa, mais grave. Então essa variação aparente na frequência provocada pelo movimento entre fonte e ouvinte, entre fonte de onda e receptor, é chamado então de efeito Doppler. Tá aí, ó. Efeito Doppler é a alteração da frequência percebida pelo observador em virtude do movimento relativo de aproximação ou de afastamento entre fonte e observador. Então, por exemplo, imagine como nessa situação descrita aqui, uma ambulância que está em movimento, por exemplo, numa avenida ou numa rodovia, com a sirene ligada emitindo uma onda sonora com uma certa frequência. Vocês vão entender aqui comigo agora que para um ouvinte, por exemplo, aqui em frente à ambulância, de modo que a ambulância aproxima dele, ele vai perceber uma frequência maior. Ele vai perceber um som mais alto, mais agudo. E aí prestem bastante atenção, lembrem das aulas de acústica. Quando eu falo um som mais alto, galera, não significa que é mais forte, mais intenso. Quando eu digo mais alto, eu estou dizendo maior frequência. Tá? É um som mais agudo quando essa fonte aproxima dele. Agora, é claro também que ele vai perceber um som mais forte, mais intenso, porque está diminuindo a distância da fonte até o ouvinte, então ele vai percebendo um som mais forte. Mas o efeito Doppler não é essa alteração na intensidade, mas sim numa alteração na frequência percebida por esse ouvinte. Então, é como se fosse assim, imagine a sirene dessa ambulância emitindo um som de uma frequência, por exemplo, de 1000 Hz. Para este ouvinte aqui, em frente à ambulância, que está se aproximando dela e vice-versa, ele vai perceber uma frequência maior, por exemplo, 1200 Hz, tá? Agora, para esse aqui é o contrário. Observe que a fonte sonora, a fonte de onda, está afastando desse ouvinte, galera. Tá vendo que está afastando dele? Então ele vai perceber uma frequência aparentemente menor, um som mais grave. Também mais fraco, porque a fonte se afasta dele. Então o som vai ficando mais fraco por conta da distância. E aí eu estou falando de intensidade. Mas ele vai perceber uma frequência aparentemente menor, um som mais grave. Essa variação, então, na frequência percebida pelo ouvinte, causada por esse movimento relativo entre fonte e ouvinte, é o que nós chamamos, então, de efeito Doppler. Essa ambulância, por exemplo, quando passa em alta velocidade por esse ouvinte, durante a etapa de aproximação, ele percebe um som mais agudo, mas depois que ela passa por ele e começa a afastar, ele percebe um som mais grave. Por que isso acontece, galera? Eu vou tentar te explicar para vocês de forma bem simples e bem didática, primeiro sem a gente depender de equações, tá? De fórmulas.
Então vamos imaginar o seguinte, imagine a situação inicial, né, uma situação inicial onde essa ambulância está em repouso em relação a esse ouvinte aqui da direita. Imagine que ela esteja parada no acostamento da rodovia e esse ouvinte aí, essa pessoa também esteja parada em relação à rodovia. Então, nesse caso, ele não percebe efeito Doppler. Ele vai perceber, ele vai ouvir a frequência real. Como assim? Se essa sirene está emitindo um som de frequência de 1000 Hz, como foi o valor que eu escolhi no exemplo, o ouvinte vai ouvir aqui uma frequência também de 1000 Hz. E aí nós podemos interpretar 1000 Hz como 1000 oscilações por segundo. E nós também podemos interpretar que 1000 Hz são 1000 frentes de onda por segundo sendo emitidas pela sirene e 1000 frentes de onda por segundo atingindo o observador. Então, se ele está em repouso em relação à fonte, a fonte emite N frentes de onda por segundo e ele ouve N frentes, ele recebe N frentes de onda por segundo. No meu exemplo foram 1000 Hz. Então, a sirene está emitindo 1000 frentes de onda por segundo e ele está recebendo 1000 estímulos por segundo, 1000 frentes de onda estão atingindo esse ouvinte. Lembra que as frentes de onda são representadas dessa forma e essa distância entre frentes sucessivas é o comprimento de onda. Beleza. Agora você vai imaginar o seguinte, o som, por menor que seja essa distância, gasta um certo tempo, leva um certo intervalo de tempo para chegar no ouvinte, desde que ele é emitido pela fonte até atingir o ouvinte. Você concorda comigo que se essa ambulância aproxima desse ouvinte com uma certa velocidade, vamos considerar constante inicialmente, se ela aproxima do ouvinte, essa distância vai diminuindo. Significa que o som vai gastar menos tempo para chegar nesse ouvinte. Tenta entender isso agora. O som gasta menos tempo para chegar no ouvinte se a fonte está aproximando dele ou vice-versa. De modo que, se antes, quando ele estava em repouso, ele era atingido, por exemplo, por 1000 frentes por segundo, agora imagine que como a fonte está aproximando dele, imagine que em 1 segundo ele recebe 1200 frentes, porque a onda está aproximando dele. Então você concorda que no mesmo intervalo de tempo, como a onda percorre uma distância menor, ele acaba sendo atingido por mais frentes de onda. Então a sirene aqui dessa ambulância está emitindo 1000 frentes de onda por segundo, por exemplo, mas ele está sendo atingido devido à aproximação por 1200. Ele vai dizer que está ouvindo um som, e aliás, se ele tiver com um detector ali, de 1200 Hz, quer dizer, é um som de maior frequência. Isso para som significa um som mais agudo, mais alto. Então, quando você tem a aproximação relativa entre fonte e ouvinte, o ouvinte percebe uma frequência maior. E quando é afastamento, é o contrário, galera. Então, quando essa fonte afasta aqui desse ouvinte, imagine agora ela afastando do ouvinte. Você concorda que cada frente de onda vai gastar mais tempo para chegar no ouvinte? Porque a fonte está afastando dele. Então, se antes ele era atingido por 1000 frentes de onda por segundo, como a fonte agora afasta dele e a onda gasta mais tempo para chegar aqui, ele vai ser atingido em 1 segundo por menos frentes de onda. Por exemplo, 900. Então, a sirene emite 1000 por segundo, porém, ele é atingido por 900 por segundo porque a onda está gastando mais tempo para percorrer essa distância. Então, ele percebe uma frequência menor. Essa frequência percebida pelo ouvinte nós vamos chamar de frequência aparente ou frequência Doppler. Frequência aparente ou frequência Doppler, tá? E a regra é sempre essa. O ouvinte percebe, ou seja, ele detecta uma frequência aparente igual à real se e somente se existir um repouso relativo entre eles. A partir do momento que há movimento, ele vai perceber uma frequência diferente. E aí é simples a regra. Se aproxima, se existe aproximação, a frequência aparentemente aumenta e ele percebe um som mais agudo. Quando afasta, a frequência diminui. Eu lembro demais da minha infância lá no interior, lá em Goiatuba, em Goiás, aqui em Goiás, né? Que os caras gostavam, por exemplo, de sábado à noite passar com o carro de som ligado, assim, todo tunado, rebaixado. Isso tem na sua cidade também? Aí eu lembro que às vezes eles passavam em alta velocidade na avenida, eu morava na esquina de uma avenida muito movimentada lá em Goiatuba, e aí o carro passava em alta velocidade, e eu lembro direitinho que quando ele vinha aproximando, a música
eu sempre fui aspirante a músico, tocava violão, tocava teclado, e eu percebia o som mais agudo. E quando o carro passava por mim e que ele ia afastando, parece que dava uma desafinada assim, ó, na voz da música. Porque vinha aguda e de repente, naquele som, e quando afastava, passava a ser mais grave. Era nítido pra mim isso. Dava aquela desafinada quando o carro de som passava por mim em alta velocidade. E é por isso que talvez os vestibulares usam tanto a sirene da viatura da polícia, a sirene da ambulância, porque essa ambulância passando em alta velocidade para um ouvinte, é nítido ele perceber a sirene mais aguda durante a aproximação e depois que afasta, um pouco mais grave. Agora, isso, gente, só será de fato perceptível quanto maior for essa velocidade relativa. Essa ambulância passando aqui por ele a 10 km por hora, talvez ele nem vai perceber. Mas ela passando por ele na estrada, por exemplo, a 150 km por hora, a 140 km por hora, em alta velocidade, aí ele já percebe essa variação de frequência. E isso é o efeito Doppler. Agora, atenção, quando a gente fala que muda aparentemente a frequência, vai mudar também o comprimento de onda. Porque quando a frequência aparentemente aumentar, o comprimento de onda vai diminuir. E quando a frequência aparentemente diminuir, o comprimento de onda vai aumentar. É o que essa figura está mostrando aqui. Para este ouvinte, onde a fonte aproxima dele, ele percebe uma frequência maior, só que o comprimento de onda é menor. É como se acumulasse as frentes de onda em frente aqui, essa ambulância. Elas se aproximassem, diminuindo o comprimento de onda, aumentando a frequência. Já aqui atrás, ó, como a frequência aparentemente diminui, o comprimento de onda aumenta. É como se essas frentes se afastassem uma das outras. Então, essa figura é muito comum em vestibulares representando o efeito Doppler. E aí eu trouxe aqui uma animaçãozinha para você perceber isso, tá? Olha aí que legal. Vamos discutir um pouquinho isso aqui. Primeiro eu quero que você concentre nisso aqui, ó. Cuidado para você não ficar hipnotizado. Isso aqui é uma fonte que está emitindo, por exemplo, uma onda sonora esférica, pensa isso no espaço, né, tridimensional. E aqui nós temos dois ouvintes em repouso em relação à fonte, O e O'. Para esses ouvintes, não ocorre efeito Doppler, porque eles vão perceber a frequência real. Então, se essa fonte está emitindo uma frequência de 500 Hz, eles estão ouvindo uma frequência de 500 Hz. E observe que a distância entre as frentes sucessivas, que é o comprimento de onda, não se altera para nenhum dos ouvintes. Agora, isso aqui é interessante, ó. Isso é efeito Doppler. Perceba que a fonte está deslocando para a direita, aproximando de A' e afastando de A. Então essa fonte aproxima de A', ele vai perceber uma frequência maior. Mas afasta de A, vai perceber uma frequência menor. A equação nos mostra isso, quer ver? Primeiro vamos trabalhar com a aproximação. A aproximação, galera, é essa fonte aproximando aqui de A', tá? Então imagine a fonte aproximando de A'. Essa velocidade, preste bastante atenção, quando eu uso V igual a lambda F, não é a velocidade do ouvinte, isso aqui não é a velocidade da fonte, isso aqui é a velocidade da onda, nesse caso do som. E eu já falei 1000 vezes para vocês que a velocidade depende do meio. Então, como não vai mudar o meio, não vai mudar a velocidade. Então, esse valor é constante, porque depende do meio. Então, a velocidade do som no ar, a gente considera, por exemplo, aproximadamente 340 metros por segundo. O fato do ouvinte ou da fonte estar em movimento em relação ao outro não altera o meio de propagação da onda. Então tem que ficar claro para você que o efeito Doppler não muda a velocidade do som naquele meio, porque depende do meio. A velocidade só muda, por exemplo, quando há refração, a onda mudando de meio. Aqui nós estamos considerando a onda se propagando no mesmo meio. Então, como eu disse, quando a fonte aproxima de A' é atingido por um número maior de frentes de onda por segundo, então ele vai perceber uma frequência maior. Agora, como V é constante, ele percebe então um comprimento de onda menor. Então você também pode definir o efeito Doppler como uma variação aparente no comprimento de onda, tá? Mas a relação é inversa uma vez que a velocidade é constante. Por isso você deve perceber que as ondas aqui, ó, que atingem a linha, as frentes estão mais próximas, indicando que o comprimento de onda aparentemente diminui. Lembra que isso não é real, isso é aparente. Ele vai perceber devido essa variação na frequência devido ao movimento relativo.
Agora, essa fonte afasta de A. Mais uma vez, mesmo aqui no afastamento, a velocidade do som é constante porque depende do meio. Mas observe que A vai ser atingido por um número menor de frentes de onda. Então, a frequência aparentemente diminui. E aí o comprimento de onda aparentemente aumenta. Então, você consegue perceber aqui um afastamento entre as frentes de onda que atingem A? Então, isso aqui representa pra gente o efeito Doppler, tá? Eu gosto muito desse GIF porque fica claro aí pra gente esse fenômeno, mostrando ali a aproximação das frentes de onda para o ouvinte que está aproximando da fonte, né, indicando um menor comprimento de onda aparente e uma maior frequência, e aqui um afastamento entre as frentes de onda para o ouvinte que está afastando da fonte, indicando então um maior comprimento de onda e uma menor frequência. Tá? Agora, eu vou abrir um parêntese aqui. Luciano, quando eu aproximo de um alto-falante, de uma fonte sonora, o som fica mais forte, o volume aumenta. Beleza? Nós já falamos sobre isso, naquela qualidade do som que é a intensidade. Quando você afasta de um alto-falante, de uma fonte sonora, o som fica mais fraco, o volume diminui. Beleza? Então a intensidade diminui. Mas isso não é efeito Doppler, isso é só uma questão de distância. Então quanto mais distante o ouvinte está da fonte, mais fraco é o som, menor o volume, na linguagem coloquial. Quanto mais próximo, mais forte é o som, maior é o volume, na linguagem informal. Então aqui, o que nós poderíamos afirmar? Que à medida que essa fonte aproxima de A', ele percebe um som mais intenso, mais forte, devido à aproximação. Certo? Mas ele vai perceber também uma frequência aparentemente maior, um som mais agudo, mais alto. Para o observador A, que a fonte está afastando dele, então ele percebe um som mais baixo, né, mais grave, e ele vai perceber também um som mais fraco, menos intenso, porque ele está afastando. Mas eu sempre falo isso para deixar claro para vocês que o efeito Doppler não é alteração na intensidade. O efeito Doppler é uma alteração na frequência, né, na frequência aparente percebida pelo ouvinte e, consequentemente, também no comprimento de onda, devido ao movimento relativo entre fonte e ouvinte. Beleza, galera? Então, a gente tá aí, ó, mais uma vez, esse desenho. Estou batendo muito nessa tecla porque esse desenho é muito recorrente nos vestibulares. Vou tomar uma aguinha aqui. Tá vendo, ó? Aqui ele colocou, ó, para esse ouvinte que está aproximando da fonte, maior frequência, menor comprimento de onda. Para essa outra ouvinte aqui que está afastando da fonte, menor frequência, ó, maior comprimento de onda, tá vendo? Ó, maior comprimento de onda, menor frequência. E aí, tá aí uma questão simples, que depois que você entende esses desenhos aí, fica bem tranquilo de você responder. Vamos lá, ó. Uma ambulância desloca-se ao longo de uma estrada retilínea com velocidade constante, com sua sirene S, figura abaixo, tá? Ó, isso aqui é a sirene. O esquema correto indicado nas alternativas abaixo, que representa a propagação das ondas sonoras dessa sirene é... Então é só voltar aqui, ó. Atrás aqui da sirene, o comprimento de onda é aparentemente maior, porque a frequência é menor. E à frente da sirene, o comprimento de onda é aparentemente menor, porque a frequência é maior. Então, é a letra A. Então é isso, ó. Um ouvinte aqui em frente vai perceber uma frequência maior, um som mais agudo e um menor comprimento de onda. Um ouvinte aqui atrás, né, de modo que a fonte esteja afastando dele, vai perceber então uma frequência menor e um maior comprimento de onda. Então, observe que a resposta correta é a letra A. Aí sempre me pergunta, Luciano, por que não pode ser a letra C? É porque na letra C tem um detalhe curioso aqui. Observe que as frentes de onda estão se acumulando. Isso aconteceria se essa fonte estivesse na mesma velocidade do som. Então imagine que essa ambulância estivesse a 340 metros por segundo em relação à rodovia e a velocidade do som no ar também a 340 metros por segundo. Sabe o que ia acontecer? A sirene ia emitindo o som e a própria sirene, a própria fonte acompanharia o
o som. E aí ia formar esse acúmulo de frentes de onda aqui em frente à sirene, que nós chamamos de barreira de som, como se fosse um muro. Pensa. Então, isso aqui só aconteceria se essa ambulância atingisse a velocidade do som. A velocidade do som no ar é 340 metros por segundo. Você multiplica por 3,6, vai dar mais de 1.000 km por hora. Então, a ambulância teria que atingir essa velocidade. Quando a fonte sonora ultrapassa a velocidade do som, aí é a famosa quebra da barreira do som, né? Que acontece, por exemplo, com aqueles aviões ultrassônicos. Tá bom? Então, realmente é a letra A, indicando, então, que em frente à sirene, para quem está em frente à ambulância, aproximação, maior frequência, menor comprimento de onda. Quem está atrás da ambulância, menor frequência, menor comprimento de onda. Tudo bem? Tranquilo? Tá. O segundo momento dessa aula é a gente agora aprender a calcular essa frequência. Então, conhecida a velocidade da fonte, do ouvinte, em relação ao solo, a velocidade do som, a frequência real, como calcular a frequência aparente, tá? Esse é o segundo momento. Mas antes disso, é claro que eu não poderia deixar de falar para vocês sobre o ruído, né, o ronco dos motores dos carros de Fórmula 1, né, que eu sou apaixonado nesse esporte, acho que muitos de vocês também. E é muito nítido o efeito Doppler com o barulho, né, o som emitido pelos motores, porque esses carros estão em alta velocidade em relação, por exemplo, à pista. Eles estão a mais de 300 km por hora. Então imagine você na arquibancada, aí num autódromo, assistindo uma corrida de Fórmula 1. E um carro passa por você em alta velocidade, a mais de 300 km por hora. Enquanto ele aproxima, você vai perceber uma frequência aparentemente maior. Então o ruído do motor vai estar bem agudo. É essa situação aqui, ó. Então, à medida que o carro aproxima, o veículo aproxima do ouvinte aqui, imagina que esse ouvinte esteja em repouso em relação à pista, e esse carro está vindo aqui a mais de 300 km por hora. Esse som vai ser percebido pelo ouvinte, devido à aproximação, com uma frequência maior. Então, você vai perceber um som mais agudo. Agora, quando o carro passa por ele e começa a afastar dele também em alta velocidade, ele, por efeito Doppler, percebe uma frequência aparentemente menor, um som mais grave. Por isso, aquele som característico. Quando o carro passa pela câmera ali que tem um microfone, o microfone faz o papel do ouvinte, ele vai captar uma frequência aparentemente maior, um som mais agudo durante a aproximação do carro de Fórmula 1, e depois uma frequência aparentemente menor quando o carro passar. Então, eu queria que a gente ouvisse isso, porque é bem legal esse som. Para mim é o som do domingo. Não sei para vocês. Quando eu ouço isso de manhã, significa hoje é domingo, que alegria. Então vamos ouvir aqui juntos o ruído. Eu quero que você perceba, então, durante a aproximação, um som mais agudo, uma maior frequência, e depois, durante o afastamento, um som mais grave. Isso é efeito Doppler. Vamos lá? Ó. Consegue perceber? É notório, que então, vem mais agudo, você percebe ali, no caso aqui a câmera ali, tem um microfone captando esse ruído. Então, primeiro, um som até mesmo mais forte, porque está aproximando, e mais agudo, por efeito Doppler. E depois, quando afasta, o som fica um pouco mais fraco e também mais grave, por efeito Doppler. Vamos ouvir novamente. Muito top, né, galera? Tá aí, então, o efeito Doppler na Fórmula 1. Beleza? Vamos lá. E agora sim, a parte de cálculo. Enquanto tá na parte teórica, é lindo, né? É tranquilo. Vamos lá, então, agora. Isso aqui também é tranquilo. Essa equação é a equação para nós calcularmos a frequência aparente aqui no efeito Doppler, tá? Quando existe, então, um movimento relativo entre fonte
e ouvinte. Tá? A equação é essa, F' igual a F vezes a velocidade do som, mais ou menos a velocidade do ouvinte, dividido pela velocidade do som, mais ou menos a velocidade da fonte. Tá? Aqui na legenda, esse F pra gente vai sempre representar a frequência real. A frequência real mesmo, que seria percebida se não existisse o movimento relativo entre fonte e ouvinte. Então, F é a frequência real, emitida ali pela sirene, lá no caso da Fórmula 1, pelo o motor ali do carro. F' nós vamos chamar de frequência aparente ou frequência Doppler, que é a frequência percebida pelo ouvinte. Tá? É a frequência percebida pelo ouvinte. Vs é a velocidade do som, que depende do meio, lembra que a gente vai considerar constante. VO é a velocidade do ouvinte e VF é a velocidade da fonte. Eu gostaria de chamar a atenção de vocês que o numerador é uma velocidade relativa. Mas não é uma velocidade relativa entre ouvinte e fonte. Olha, velocidade do som mais ou menos velocidade do ouvinte. Isso aqui é velocidade relativa entre a onda sonora e o ouvinte. E o denominador, velocidade do som mais ou menos a velocidade da fonte, isso aqui é uma velocidade relativa entre a onda sonora e a fonte. Tá? Agora, eu vou te ensinar quando que a gente usa o mais, quando que a gente usa o menos. Tá? Então, isso tudo vai depender do sentido do movimento do ouvinte e também da fonte. Veja só, para usar essa equação ela é montada dessa forma segundo um referencial. Esse referencial ele vai apontar sempre do ouvinte para a fonte. Não é direita e esquerda, não é para cima, para baixo, é do ouvinte para a fonte. Defina o ouvinte, defina a fonte. O referencial é sempre positivo do ouvinte para a fonte. Então, do ouvinte para a fonte, positivo. Então, aqui, como o ouvinte está à esquerda e a fonte está à direita, isso, galera, independente se está aproximando ou se está afastando. Depois a gente vai falar sobre isso. Tá? Independente se está aproximando ou se está afastando, o referencial, então, é do ouvinte para a fonte. Tá? Então, nesse caso, seria para a direita. Se esse ouvinte estivesse aqui, em frente à ambulância, o referencial seria do ouvinte para a fonte. A fonte é a sirene da ambulância. Então, o referencial estaria para a esquerda. E esse referencial, eu vou te dar uma dica. Isso aqui é um macetinho que eu criei quando eu fazia ensino médio. Né? Estava na terceira série do ensino médio. Para eu não confundir, eu lembrava de referencial oficial. O que significa isso? Referencial oficial, ó. O-F-I-C-I-A-L. Oficial. O-F. O, você lembra de ouvinte. F, você lembra de fonte. Entendeu a dica? Ouvinte para fonte. Sempre. Referencial oficial. Eu falava sempre assim para mim. No efeito Doppler, eu uso o referencial oficial. No efeito Doppler, eu uso o referencial oficial. Esse oficial era para eu lembrar que era do ouvinte para a fonte. Tá? Então, você vai definir o ouvinte, vai definir a fonte, o referencial vai do ouvinte para a fonte. Entendeu? O macetinho do referencial oficial. E aí, o mais e o menos vai depender, então, do sentido da velocidade de cada um aqui, da fonte do ouvinte, em relação a esse referencial. Então, vamos treinar. Ó, se o ouvinte, nesse caso, estivesse indo para a direita, ó, ele estaria a favor do referencial. Aí, a velocidade do ouvinte é positiva. Você ia botar um mais aqui. Caso ele estivesse indo para a esquerda, tá? Se ele estivesse indo para a esquerda, estaria contra o referencial. Então, a velocidade do ouvinte seria negativa. Aí você usaria o sinalzinho negativo. Entende isso? Então, você primeiro precisa definir o referencial. O referencial é do ouvinte para a fonte. Luciano, se ele estivesse em repouso em relação aqui ao solo, aí a velocidade do ouvinte seria zero. Então, a velocidade do ouvinte seria zero. Tudo bem? Tá. Mesma coisa para a fonte. Definimos o referencial. Se essa fonte estiver indo aqui para a direita a favor do referencial, positivo. Mas se ela estivesse indo para a esquerda, contra o referencial, negativo. Tá? Eu também vou te ensinar, depois, aqui nos próximos slides, resolver isso aqui de forma diferente. Prevendo assim, eu preciso encontrar uma frequência aparentemente maior. Então, esse parênteses vai ter que ser maior que 1. Ou então, não, está afastando. A frequência ela tem que ser aparentemente menor que a real. Então o parênteses vai ter que ser menor que 1, que está dentro do parênteses. Isso vai te ajudar também, às vezes, se você confundir os sinais. Mas é bem simples. Defina um ouvinte, defina a fonte. Tá? Então, mais uma vez, não é para a direita, para a esquerda. Você vai ter que definir o ouvinte, vai definir a fonte. Tá bom?
E Luciano, e depois, como que eu calculo o comprimento de onda aparente? Beleza, uma vez que você achou a frequência aparente, você faz V igual a lambda F, calculou a frequência aparente, você calcula depois então o comprimento de onda aparente. Lembrando que a velocidade do som, que é a onda, é constante porque depende do meio, tá bom? Então com isso nós vamos fazer um exercício. A melhor forma de aprender efeito Doppler é fazendo exercício, ainda mais quando tem que fazer cálculo, tá? Então vamos lá. Ó, vamos juntos. Às vezes, você está parado, uma fonte sonora se move em sua direção e verifica-se que há uma alteração na frequência da onda quando existe uma movimentação da fonte. Este efeito é conhecido como Doppler e é largamente usado na medicina em diagnósticos por imagens. Na situação acima, na verdade abaixo, considere que a ambulância emite um som de frequência de 1147 Hz. A velocidade do som no ar é 340 metros por segundo e a velocidade da ambulância é 108 km por hora. Gente, a primeira coisa que nós vamos fazer, aqui está em metro por segundo, aqui está em hertz, sistema internacional, então a gente tem que passar esse quilômetros por hora para metro por segundo. 108 dividido por 3,6 vai dar 30 metros por segundo, então a velocidade da ambulância é 30 metros por segundo. E que, para você considerar, que os observadores A e B estão em repouso em relação ao solo. Então eles estão em repouso em relação ao solo. Tudo bem? Tá. Calcule a frequência percebida pelo observador na posição A e na posição B. Bom, o observador na posição B, ele vai perceber uma frequência maior, porque a fonte está aproximando dele. Então a frequência aparente para B vai ser maior que 1147. Já para A fonte está afastando de A. Então, para A, ele vai perceber uma frequência menor. A nossa resposta vai ter que ser menor que 1147. Então, vamos por partes. O que eu fiz? Vamos lá, para o observador A. Para o observador A, nós temos afastamento. Então, uma frequência aparentemente menor. O que você vai fazer? Define aqui o ouvinte, ó. Então, o ouvinte é o observador A e a fonte. Ele está em repouso, os dois ouvintes estão em repouso em relação ao solo. Esquece o ouvinte B, eu estou concentrado agora no ouvinte A, e a fonte está afastando dele, com uma velocidade de 30 metros por segundo. Então a velocidade do ouvinte é zero, porque ele está em repouso em relação ao solo, e da fonte é 30 metros por segundo. Antes de fazer qualquer coisa, defina um referencial do ouvinte para a fonte. Professor, mas tem dois ouvintes, o ouvinte A. Então vai, ó, do ouvinte para a fonte. Esse é o nosso referencial. Lembra? Referencial oficial, do ouvinte para a fonte. Agora sim. Então, quando eu for jogar na fórmula, a velocidade do ouvinte é zero. E da fonte aqui, nesse caso, que está a favor do referencial, vai ficar mais 30. Lembra que a fórmula é essa? Frequência aparente, ou frequência Doppler, é igual a frequência real, vezes. Aqui no numerador, a velocidade relativa entre som e ouvinte. Ó, a velocidade do som mais ou menos a velocidade do ouvinte. E no denominador, a velocidade do som mais ou menos a velocidade da fonte. Então é só substituir com muita cautela. Ó, frequência real 1147, escolher um valor péssimo, né, gente? Mas tudo bem. Velocidade do som 340 e a do ouvinte é zero. Então 340 mais 0 ou menos 0 dá 340. No denominador, 340, mais ou menos, eu vou usar aqui para a fonte, ó, mais, porque está a favor do referencial, mais 30. E aí uma dica de amigo, olha o que eu fazia muito para não confundir o sinal. Não está aproximando, perdão, não está afastando de A? Então a frequência tem que ser menor, aparentemente. Então a frequência tem que ser menor que 1147. Isso só vai acontecer se o resultado dentro do parênteses for menor que 1, concorda comigo? Se for 1, dá igual. Se for maior que 1 aqui dentro desse parênteses, a frequência vai aumentar. Como está afastando, a frequência aparentemente tem que diminuir. Então, galera, o resultado dentro do parênteses tem que ser menor que 1. Então, ó, isso ajuda. Se você colocasse menos 30, o denominador daria 310. E aí o numerador maior que o denominador, o resultado daria maior que 1, a frequência seria maior. Tá entendendo o que eu estou dizendo? Ou seja, para esse resultado ser menor que 1, diminuindo a frequência aparentemente, o denominador tem que ser maior que o numerador.
Então não é 340 menos 30, é 340 mais 30, porque embaixo vai ficar quanto? 370. Então ficou 340 sobre 370. Simplificando, 34 sobre 37. O denominador é maior, 37. O numerador é menor, 34. O resultado dentro desse parêntese vai ser menor que 1. E ao multiplicar por 1147, você vai encontrar uma frequência aparentemente menor, que é o que acontece no afastamento. Então, olha só, aqui você pode simplificar. Agora você termina essa conta, tá? 1147 vezes 34 dividido por 37, deu 1054 Hz. Tá vendo? Uma frequência ligeiramente menor. Essa frequência, então, é chamada de frequência aparente. Tá bom? Importante. A frequência está aparentemente diminuindo. E o comprimento de onda? Olha aqui na figura. Aparentemente aumentando. Se precisasse calcular o comprimento de onda aparente, tá? Primeira coisa, eu quero saber qual o comprimento de onda real dessa onda. Usa V igual a lambda F, e aí cuidado, gente, isso aqui é a velocidade da onda, então não é a velocidade da fonte, né, do carro, nem do observador. No caso do som, a velocidade do som é 340, a frequência real é 1147, então esse comprimento de onda vai ser 340 dividido por 1147, que dá aproximadamente 0,3 metros, 30 centímetros. Esse é o comprimento real. Mas eu estou te falando que esse observador A, esse TIMPS aqui, que percebe uma frequência aparentemente menor, ele vai medir um comprimento de onda aparentemente maior. Então, o comprimento de onda aparente, como é que você calcula? Usa a mesma fórmula, só que usando a frequência aparente. E aí você acha o comprimento de onda aparente. Você vai ver que vai dar maior. Ó. Qual é a velocidade do som? 340. Lembra que V igual a lambda F? O V é a velocidade da onda, aqui no caso do som. A frequência aparente é 1054. 340 dividido por 1054 dá aproximadamente 0,32. Viu que o comprimento de onda aumentou um pouquinho? Então, afastamento. A frequência aparente é menor e o comprimento de onda é maior. Agora, o que vai acontecer para o observador B? Para o observador B, a sirene, a fonte, aproxima dele, então ele vai perceber uma frequência maior. A resposta vai ter que ser maior que 1147. E aí, como que a gente faz para o observador B? Usa o mesmo referencial? Não, mudou. Por quê? Ó, o ouvinte está em frente à fonte. A fonte aproxima do ouvinte a 30 metros por segundo. Agora, o ouvinte é o B. Tá vendo? Então, é importante você definir ouvinte, fonte. Então, defina um ouvinte, defina a fonte. Referencial do ouvinte para a fonte. Então, de novo, o referencial é sempre do ouvinte para a fonte. Luciano, mas no outro caso era para a direita. Sim, porque era o ouvinte era o A. Então, do ouvinte para a fonte, o referencial estava para a direita. Agora, o ouvinte é o B. Então, o referencial está para a esquerda. Isso vai alterar o sinal de quem, ó? Na fórmula da velocidade da fonte. Agora, a fonte está contra o referencial. Então, ela vai ficar menos 30. É o que muda. Então, ficou 1147, que é a frequência real. A velocidade do som, 340, mais ou menos a velocidade do ouvinte, que é 0. Tá? Então, aqui o ouvinte, ele também está em repouso em relação ao solo. Agora aqui, ó, 340, mais ou menos 30, ó, contra o referencial oficial, menos 30. Ou então, lembra da dica? Agora é a aproximação. A frequência aparentemente deve ser maior, então eu tenho que encontrar uma resposta maior que 1147. O que está dentro do parêntese vai ter que ser maior que 1. Para essa fração ser maior que 1, o numerador deve ser maior que o denominador. Então aqui embaixo é 340 menos 30, porque vai ficar 310. 340 dividido por 310 é 34 sobre 10. Perdão, sobre 31. 34 sobre 31. Entende isso, gente? Então esse resultado vai dar maior que 1, aumentando a frequência. Então você faz essa conta, deu 1258. Então, lembra, o A estava percebendo uma frequência de quanto? Vamos voltar lá. O A estava percebendo uma frequência de 1054, porque era afastamento. O B está percebendo uma frequência de 1258, porque é aproximação. E outra coisa, se a frequência aparentemente aumenta, o comprimento de onda aparentemente diminui. Lembra? A gente tinha calculado o comprimento de onda real, tinha dado 0,3, não era isso?
E agora o aparente usa V igual a lambda F, mas se você quer o comprimento de onda aparente, você vai usar a frequência aparente. A velocidade do som no meio é constante, 340. A frequência aparentemente aumentou para 1258. Quando você dividir 340 por 1258, isso dá aproximadamente 0,27. Tá vendo que o comprimento de onda aparentemente diminuiu? Então, o comprimento de onda está aparentemente diminuindo porque a frequência está aparentemente aumentando. Tá bom? Então é isso, gente. Essa equação é uma equação que você deve anotar aí, treinar, fazer exercício, colocar no seu resumo. Quando chegar semana do vestibular, você tem que dar uma revisada. Principalmente nessas equações que você usa pouco, tá bom? É sempre bom você estar olhando. E só uma curiosidade, isso aqui é raro aparecer, mas vai que aparece. Vocês estão vendo que eu trabalhei situações que o movimento da fonte e do ouvinte é na mesma direção. E se não for? Imagina essa situação. O ouvinte aqui na horizontal para a direita e a fonte aqui com uma velocidade inclinada em relação à horizontal. Poderia ser também o ouvinte. O que você vai fazer nesse caso? Você vai, prestem bastante atenção nisso, ligar o ouvinte até a fonte. Então você vai definir essa direção que liga o ouvinte até a fonte. Vai decompor a velocidade que não estiver nesse eixo. Se a do ouvinte também tivesse inclinada, você teria que decompor. Então eu vou pegar aqui e falar que a velocidade da fonte está formando um ângulo θ com esse eixo que liga o ouvinte até a fonte. Aí você decompõe e vai pegar a componente, a projeção da velocidade nesse eixo que liga o ouvinte até a fonte. Então você vai usar essa componente aqui, que eu chamei de Vx. Nesse caso aqui, nesse exemplo, esse Vx seria a velocidade da fonte vezes o cosseno de θ, que está adjacente. Essa componente perpendicular aqui, ela não contribui para a variação da frequência. Porque o que provoca a variação da frequência é essa aproximação ou esse afastamento nesse eixo. Então você usaria a mesma fórmula, só que olha a dica. Na velocidade da fonte, você teria que usar aqui no caso esse Vx, porque está nessa direção. Se a do ouvinte também tivesse inclinada, você ia decompor e pegar a componente nesse eixo. Então, se porventura você topar com uma situação que o movimento do ouvinte não está na mesma direção do movimento da fonte, o que você faz? E ele vai pedir sempre num certo instante. Por quê? Porque daqui a pouco esse cara está aqui. Aí já mudou o eixo aqui, Então, por exemplo, nesse instante, o ouvinte aqui, a fonte aqui, mas a fonte movendo aqui na diagonal, liga do ouvinte até a fonte e decompõe essa componente da velocidade aqui nessa direção. E usa a equação do efeito Doppler, mas pegando só a componente. Tá bom, galera? Mas isso é raro, tá? Eu tô explicando porque vai que aparece aí para você. Beleza? E para finalizar, galera, vamos falar um pouquinho sobre efeito Doppler para a luz, para as ondas eletromagnéticas. No ensino médio, nós não calculamos frequência aparente provocada pelo movimento entre ouvinte, entre detector, entre receptor e fonte, para as ondas eletromagnéticas. Mas esse efeito acontece. E esse fenômeno é um fenômeno muito conhecido e muito importante, por exemplo, para a astronomia. A velocidade das estrelas, seja de aproximação ou de afastamento em relação, por exemplo, a um observador aqui na Terra, é detectada exatamente por efeito Doppler, pela mudança na frequência captada aqui na Terra de uma radiação, de uma onda eletromagnética emitida por uma estrela. Por exemplo, existem no universo estrelas duplas, que são duas estrelas que giram em torno de um centro de massa. Os astrônomos, já no final do século XIX, início do século XX, eles já percebiam que a frequência da luz emitida por essas estrelas, essa estrela dupla, ela variava. Em certo momento, as frequências medidas eram maiores, desviando para a região do violeta, e em determinados momentos, quando, por exemplo, a estrela estava afastando, as frequências diminuíam para o vermelho, as frequências detectadas aqui por um observador, por exemplo, por um telescópio. Então, isso é efeito Doppler. Por que isso acontece? Quando uma estrela aproxima de um observador, nós temos aqui um movimento aparentemente
né, um movimento relativo de aproximação. Então esse ouvinte vai perceber, vai detectar uma frequência maior. Isso para a onda eletromagnética e para a radiação visível, tá? Isso não acontece só para a luz, gente, acontece para todo o espectro eletromagnético. Mas para a luz, que é o que nós conseguimos, por exemplo, ver, essas frequências, quando uma estrela, por exemplo, aproxima de um observador, existe um movimento relativo de aproximação, essa frequência tende a deslocar para maiores frequências, para o azul. Isso é chamado de desvio para o azul ou desvio para o violeta. Quando a estrela está afastando de um observador, nós temos aqui então um movimento relativo de afastamento. Então, se aqui existe um movimento relativo de afastamento, esse observador detecta uma frequência menor, um desvio para o vermelho. Tá? Esse desvio para o azul é um fenômeno muito conhecido na astronomia chamado de blue shift, que é um desvio para o azul. E esse aqui desviando para o vermelho de red shift, um desvio para o vermelho. Os astrônomos consideram isso o tempo todo e é assim que eles conseguem, por exemplo, estimar a velocidade de uma estrela em relação ao observador aqui na Terra. E aí, na figura, você está vendo um dos astrônomos mais célebres, o americano Edwin Hubble, que verificou, estudou, primeiro ele conseguiu mostrar que não existe só a Via Láctea como galáxia no universo, então que existem várias galáxias. E que essas galáxias estão se afastando, e cada vez mais rápidas esse afastamento. Existe uma lei chamada Lei de Hubble que mostra que a velocidade de afastamento das galáxias é proporcional à distância entre elas. Então, à medida que as galáxias vão afastando uma das outras, aumentando a distância, também vai aumentando a velocidade de afastamento dessas galáxias. E como que ele percebeu isso? Que as galáxias estão se afastando uma das outras e daí então o universo está em expansão. Analisando o espectro de emissão de radiação de luz dessas estrelas. E ele percebeu que com o passar do tempo, as frequências que nós também chamamos de raias espectrais estavam desviando para o vermelho, indicando que essas galáxias estão se afastando da gente e afastando uma das outras. E isso foi uma verificação muito, muito importante no início do século XX, porque reforçou uma teoria muito importante sobre a origem do universo, que é a teoria do Big Bang. Que se as galáxias estão se afastando, é porque muito antes elas estiveram muito próximas uma das outras. E tudo indica que no início o universo era uma estrutura extremamente minúscula, como se fosse um ponto extremamente denso, uma concentração imensa de energia que, segundo a teoria, a partir de uma explosão, desde então, essas partículas estão se afastando, né? Então, as galáxias estão se afastando. E o efeito Doppler contribui, então, para essa verificação, tá? De Edwin Hubble. Mas veja bem, não estamos falando de efeito Doppler para o som, e sim para a luz, tá? Olha aí, aqui uma estrela em repouso em relação a gente, por exemplo, a gente consegue perceber essas frequências. Observe que à medida que ela afasta, as frequências detectadas vão desviando para o vermelho. Menor frequência, lembra que o vermelho tem menor frequência. E quando as estrelas se aproximam, nós temos então um aumento de frequência aparentemente. Um desvio então para o violeta, para o azul. Então vamos ler juntos isso que eu expliquei para vocês. Olha, o afastamento das galáxias foi revelado pelo desvio para o vermelho dos espectros das galáxias, conforme a previsão de Doppler e Fizeau para astros que se afastam do observador. Uma implicação da relação linear observada entre as velocidades e distâncias das galáxias é que no passado elas estariam muito próximas, suportando uma teoria dinâmica do universo chamada Big Bang, em referência à explosão primordial que teria originado o universo. Tá? Então, esse fenômeno verificado por Hubble vem reforçar muito essa teoria. Por quê? Porque as galáxias estão se afastando uma das outras. Então, um dia elas estiveram todas juntas, vamos imaginar assim, tá? E foram separadas a partir de uma grande explosão. Outras aplicações que podem aparecer para vocês, para a gente encerrar a aula, o radar Doppler, que mede a velocidade de aproximação de um carro, tá? Em relação ao radar. O radar Doppler, ele opera com ondas de rádio. Então,
Então são ondas eletromagnéticas não visíveis, são ondas de rádio, são ondas mais longas. O que acontece? Ele emite a onda incide no veículo e é refletida. Essa onda refletida a gente pode interpretar como se ela fosse emitida pelo veículo. Se o veículo está aproximando desse radar, o radar vai detectar uma frequência aparentemente maior. E aí, pela frequência detectada, ele calcula a velocidade do veículo e sabe se está acima ou abaixo da velocidade permitida na via. Entende isso? Agora, quando o veículo está afastando do radar, então o radar emite uma onda de rádio, incide no veículo e é refletida. Essa onda refletida pelo carro, quando ele está em afastamento, vai fazer com que o aparelho detecte uma frequência menor, aparentemente menor quando há afastamento. E também calcular a velocidade desse veículo. Tá? Em exames diagnósticos, o efeito Doppler também é muito utilizado. Então, há diversos exames aí diagnósticos na medicina que utilizam do efeito Doppler. Por exemplo, cálculo de fluxo sanguíneo. Então, o sangue aqui, por exemplo, correndo numa artéria, vamos imaginar assim. Aqui existe um aparelho que chama transdutor. Geralmente se usa onda de ultrassom. Essas ondas de ultrassom são refletidas pelas partículas aqui que compõem o sangue. E aí, a onda refletida vai ser detectada pelo transdutor com uma frequência aparentemente diferente. Então, quando há afastamento dessas partículas em relação ao transdutor, o transdutor é esse aparelho que emite as ondas de ultrassom, quando essas partículas no sangue estão afastando o transdutor e refletem a onda, o transdutor detecta uma frequência aparentemente menor e consegue calcular a velocidade dessas partículas. Da mesma forma quando elas aproximam. Então, quando elas aproximam e refletem as ondas de ultrassom para o transdutor, durante o fato aqui de estar ocorrendo a aproximação, ele vai perceber uma frequência aparentemente maior e também vai calcular a velocidade dessas partículas. Tá? Então, há uma série de aplicações em medicina que usa-se do efeito Doppler. A essência de tudo é quando uma onda, por exemplo, é refletida por algo que está em movimento em relação ao detector, esse detector vai perceber uma frequência diferente da frequência real. Tá bom? Então, galera, essa foi a nossa aula de efeito Doppler. Resolvam os exercícios, tá bom? Da lista. Qualquer dúvida, me manda aqui por mensagem na plataforma, tá bom? Valeu demais e nos vemos na próxima aula de física. Valeu!